Eu sei, você sabe, todos nós sabemos como é o jeito que a Disney pensa os seus produtos. A cultura que eles têm pensando no que eles chamam de entretenimento para a família. E de certa forma eles não estão realmente errados não. O problema é quando esse entretenimento para a família passa do ponto e começa a gerar obras pueris demais, até certo ponto debilóides. Mas existem exceções. Sim, existem exceções. Principalmente exceções que ocorreram durante uma pequena época, um período de quase uma década que vai de meados dos anos 80 até meados dos anos 90. E é sobre 3 dessas exceções que nós vamos falar hoje em mais um 3 Dicas. Então, vamos lá! Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à Ponte de Comando e sejam bem-vindos a mais um 3 Dicas. 3 Dicas especial falando de obras em que, vamos dizer assim, o camundongo saiu da caixinha. Antes que vocês me perguntem, como eu havia dito, essas obras que eu vou elencar aqui são de um período determinado de tempo. Então, se por um acaso você chegar a pensar que esse vídeo poderia conter Capitão América 2, o Soldado Invernal, ou então Rogue One, uma história Star Wars, eu sei, eles até poderiam ser incluídos numa lista desse tipo, mas não vai ser o caso justamente porque eu vou falar justamente desse período de tempo. De meados dos anos 80 até meados dos anos 90, onde de fato a Disney resolveu fazer diferente. Então, seguindo a ordem cronológica, vamos lá. Dica número 1. A dica número 1 é de um longa-metragem, é uma dica de cinema, porque em meados dos anos 80 vivia-se o período áureo dos filmes de ação. E a Disney, obviamente, prestando atenção enquanto a concorrência ganhava dinheiro com aquilo, ficou pensando assim, bem, a gente não consegue fazer filmes desse tipo colocando nos créditos finais as orelhas do Mickey ou o castelo da Cinderela. Então qual foi a solução pensada? Vamos criar um novo estúdio. E assim nasceu o estúdio Touchstone e com ele o seu primeiro filme, Atirando para Matar. Atirando para Matar é um thriller de ação simplesmente sensacional. Um daqueles filmes que eu vou até me repetir aqui, mas que tem aquele equilíbrio que falta nos dias de hoje no cinema. Ele equilibra perfeitamente as suas doses de tensão, de ação, de violência, entremeados com pequenas pontuações de humor. Na história, um assassino se esconde num grupo de turistas que vai numa excursão através da Colômbia Britânica, da floresta do Canadá. E esse grupo é capitaneado pela personagem da Kirstie Alley. Contudo, esse assassino ele é perseguido por um agente do FBI, vivido por Sidney Poitier. Sidney Poitier, que foi o primeiro astro negro, né, o primeiro grande astro negro da história do cinema norte-americano e que ali fazia o seu retorno depois de um período, um hiato grande em sua carreira. Então, esse agente do FBI, vivido por Sidney Poitier, junto ao companheiro da Kirstie Alley, vivido pelo Tom Berenger, eles vão no encalço do grupo antes que o assassino acabe se revelando. E isso, óbvio, eu não vou falar para você agora quem é o assassino, porque uma das graças do filme está justamente nisso. No período do filme, no tempo em que o filme fica escondendo isso de você. Uma obra muito legal, um filme muito bom, que merece ser revisto porque é desconhecido por toda uma geração até hoje. E como eu disse, com pitadas de humor maravilhosas, como a impagável cena onde Sidney Poitier tenta espantar um urso. Dica número 2. A dica número 2 é de uma HQ. E você nem imagina de quem. Uma HQ do Tio Patinhas.
E não, eu não tô brincando, é uma HQ do Tio Patinhas mesmo. Eu falo de A Saga do Tio Patinhas, escrita por Don Rosa. Don Rosa escreveu essa saga, por incrível que pareça, em segredo da própria Disney, pois nem ele mesmo acreditava que a Disney teria coragem de publicar ela. E por que ela é tão diferente das outras HQs da Disney? Em se pensando no universo, né, desses personagens de Mickey, Pato Donald, Tio Patinhas, Pateta, etc, etc. Porque nessa graphic novel, nessa maxi-série, Don Rosa se propõe a contar toda a trajetória do Tio Patinhas, desde sua infância pobre, paupérrima na Escócia, passando por diversos lugares do mundo, onde inclusive ele encontra com alguns personagens históricos, como o xerife White Turp e o presidente norte-americano Theodore Roosevelt, até se tornar um quaquilionário. Gente, quaquilionário deve ser dinheiro pra caramba. Meu Deus. E essa HQ, ela é muito especial pelo tom que ela tem, pela forma de contar toda essa história, porque ela aborda temas como a morte, como a perda do grande amor, mas tudo isso num tom que, podemos dizer, não é apenas fora da curva dentro do que a Disney costuma publicar, mas é um tom sério. E quando eu falo sério, eu falo não falo piegas, eu falo sério mesmo. Eu não falo de algo apelativo para fazer plateias ultrassensíveis derramarem algumas lágrimas, não. Essa HQ, sobretudo, ela tem um tom de elegância. Acredito que a palavra certa seria essa mesmo, elegância. Algo tão diferente que foi capaz, inclusive, de inspirar Thomas Holopainen, o tecladista e líder da banda Nightwish, a compor todo um disco, esse disco quase todo instrumental, baseado justamente nessa HQ. Eu acho que talvez isso torne esse 3 dicas 4 dicas. Bem, enfim, vamos lá, né? Que seja. Dica número 3. A dica número 3 vai para uma animação simplesmente maravilhosa. Uma animação que até hoje, quando alguém toma contato com ela, sempre pergunta: gente, isso é da Disney mesmo? E eu falo da saga dos Defensores da Noite. Eu falo de Gárgulas. Somos os Defensores da Noite. Somos os Gárgulas. Alguns dos pontos interessantes que muita gente se pergunta até hoje quando toma contato com Gárgulas são, por exemplo, a inclusão de personagens que fazem alusão a Shakespeare na trama. E isso tem uma razão de ser. Isso não está ali à toa, porque Gárgulas foi criado por um cara chamado Greg Weisman. Greg Weisman não é um daqueles roteiristas de Hollywood que tiram uma ideia nova entre aspas, né? A cada meia hora a pedido dos produtores, não. Ele é um professor de inglês, de literatura inglesa. E não é à toa, por causa disso, que haja tantas alusões a personagens de Shakespeare na obra, como Macbeth ou então Oberon. Outra coisa que muitos se questionam é a similitude visual com Batman The Animated Series. E isso também tem uma razão de ser. É lógico que Gárgulas, na época, 1994, foi uma resposta da Disney ao sucesso que a animação da Warner já fazia. Porém, eles se valeram muito de uma ruptura que ocorreu dentro da equipe de Batman The Animated Series e aproveitaram muito dessa equipe que acabou indo fazer Gárgulas na Disney. Dentre estes nomes, por exemplo, nomes de peso dentro da equipe, como o diretor Frank Paur, contando a história desses seres incríveis, os Gárgulas, que há 1000 anos atrás foram traídos pelos humanos que juraram proteger, isso lá na Escócia, né? Na Escócia, que vivia ameaçada por invasões de vikings, e acabou que eles ficaram durante 1000 anos hibernando na forma de estátuas de pedra. Até que então, nos dias atuais, eles são revividos, reanimados na Manhattan dos dias de hoje por um multimilionário chamado David Xanatos, que obviamente não tinha muito boas intenções ao reviver eles. Gárgulas é uma história que vai amontoando, não seria bem amontoando o termo, mas assim, colocando elementos
um após o outro, um após o outro, um após o outro, até que chega um determinado momento que você está acompanhando a saga que você pensa o seguinte: isso não vai dar certo. Mas o pior é que dá, e não dá pouco certo, dá muito certo. Inclusive com um plot twist simplesmente sensacional lá pro final da saga. E é incrível ver como isso foi tão bem escrito, como todas essas pontas aparentemente soltas se amarram de maneira perfeita lá no final, tornando Gárgulas um momento muito especial, não só do que diz respeito às animações da Disney, mas um momento especial no que diz respeito às animações feitas para TV, uma das séries de ação e aventura mais emblemáticas de todos os tempos, e que caso você só tenha ouvido falar, vai atrás, procura, porque você vai descobrir por que Kevin Feige, o todo-poderoso senhor do MCU, já falou que seria legal fazer uma versão live action dos Gárgulas, e vai descobrir por que Jordan Peele, o diretor de Korra, ele chegou a escrever já um roteiro para uma versão live action de Gárgulas, mas infelizmente esse roteiro foi, vamos dizer, negligenciado pela Disney atual, que nem de longe é aquela Disney daquela época que fez Gárgulas. É uma pena. Enfim, confira, pois Gárgulas, a saga de Golias e sua turma, valem muito, muito, mas muito a pena. E se quiser saber um pouco mais sobre eles, vai ficar aqui nos créditos o link para a matéria que eu escrevi lá no blog, que cita inclusive algumas ligações bastante interessantes de Gárgulas com Jornada nas Estrelas. Sim, Jornada nas Estrelas. Então, minha gente, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Essas foram as nossas 3 dicas de hoje. Espero que tenham gostado. E se gostaram, bom, deve ter aqui embaixo, aqui em algum lugar, uma sinetinha com aquele negocinho de inscreva-se, né? Aquele esquema todo do YouTube. Então, se inscreve no canal, porque a intenção aqui é fazer um canal um pouquinho diferente daquilo que vocês estão acostumados a fazer, tá bom? E se puderem, se tiverem um tempinho, dá uma passadinha lá no blog também, tá legal? Muito obrigado pela atenção, vejo vocês no próximo vídeo e fui!